Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Mais um domingo na presença de Deus, dia do Senhor. Dia de louvarmos e bendizermos o nome de Deus. Mais um dia que infelizmente estamos assim, distantes uns dos outros, porém pela graça e pela bênção de Deus nós temos podido continuar compartilhando a palavra de Deus, continuar a vivermos ainda que com alguns aspectos em suspenso a nossa fé, naquilo que se refere à comunhão, naquilo que tem a ver com a nossa proximidade, a gente não tem podido viver, né? Não temos podido compartilhar uma série de coisas, como partir o pão na ceia, como prestarmos um culto público, temos prestado cultos particulares. Mas eu quero louvar a Deus por podermos, nessa situação, ainda, né, ficarmos unidos, ficarmos próximos uns dos outros por telefone, podemos ficar próximos uns dos outros pelas videochamadas, inclusive ressaltar com os irmãos, ressaltar com todos que eu tenho estado disponível aos irmãos, eu tenho feito alguns atendimentos por videochamada, por telefone, feito discipulado. Então, se você desejar, precisar, quiser, você pode marcar comigo um horário, a gente entra aqui por esse meio virtual e a gente pode andar junto, a gente pode procurar conhecer mais as escrituras juntos, conversar também por um tempo de aconselhamento, um tempo de podemos colocar em dia algumas questões da vida, né? Então, quero dizer isso para você. Nós estamos sempre disponíveis, continuamos a trabalhar, apesar de que essa coisa de vídeo, né, isso tem dado um trabalho muito grande, isso muitas vezes traz algumas complicações, porque a gente tenta fazer algo bem feitinho, tenta melhorar as coisas e entregar algo cada vez mais bem feito para os irmãos. No entanto, a gente ainda está aprendendo, né? Ainda está buscando saber como mexe com as coisas, tentando acertar. Alguns vídeos não trabalham danado. Essa madrugada fiquei até as 4 da manhã tentando acertar algumas coisas, até por isso mesmo o vídeo da nossa aula muito provavelmente não vai carregar em tempo para que às 9h30 ele esteja disponível. Eu imagino em torno das 10h30 ele esteja disponível, ok? E aí você vai poder desfrutar da nossa terceira aula da Confissão de Fé. Ela está subindo, ela está indo para o YouTube e logo já compartilho aqui o link para a aula. Então, mais tarde um pouco, para facilitar para você, se você desejar, você vem nos comentários desse vídeo e procura aqui o link da nossa aula ou mesmo numa publicação aqui na nossa página do Facebook. Você também pode ir diretamente no meu canal mais tarde, lá no YouTube, lá só procurar pelo meu nome, Ricardo Moura Lopes Coelho, que você encontra o meu canal. E também no grupo nosso da igreja, no IPV News, eu estarei disponibilizando lá o link logo, assim que ele esteja disponível, eu coloco lá. Então, até por esses detalhes, por essas coisas, nós estamos aprendendo a fazer, a gente vai colocar o vídeo, vai editar o vídeo, às vezes ele está um pouquinho atrasado, a imagem está diferente do som, e aí a gente precisa tentar sincronizar essas coisas, isso dá um trabalho, colocar alguns detalhes, algumas imagens ali também para poder incrementar, acrescentar e facilitar a visualização do conteúdo. Tudo isso está exigindo bastante da gente, a gente aprender a ser pastor virtual num certo sentido. Mas ainda assim é motivo de agradecer a Deus termos essas ferramentas, todas essas coisas à mão e podemos caminhar juntos nesse tempo que tem sido certamente difícil para muitos irmãos, alguns mais, outros menos, alguns com maior facilidade, outros com menor facilidade. Certo?
Vamos orar, vamos bendizer o nome de Deus em oração nesse momento. Amado Pai, eu louvo e bendigo o Teu nome pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Bendigo o Teu nome, ó Deus, pelo Teu amor derramado sobre nós. Peço, ó Pai, que nesse tempo que teremos aqui, Tu nos abençoes com entendimento, Tu nos abençoes com o Teu amor sobre nossas vidas, Tu nos abençoes, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Pai, faça efeito e sentido em nossas vidas, para que o Teu amor, Senhor, venha a nos cobrir nesse tempo e a nos fazer entender e compreender a Tua graça e a Tua misericórdia e como Tu ages, ó Deus, e o que Tu tens feito em nossas vidas nesse tempo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, quando nós iremos agora ler o que Tu escreveste, o que Tu ordenaste, ó Deus, o Teu servo no passado, a falar, a escrever, a registrar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós agradecemos e bendizemos o Teu nome. Amém. Então, irmãos, para essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos, quero tratar com os irmãos aqui da nossa... um pouco daquilo que vai ser da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então eu queria abrir o texto do Salmo 139 e a gente aborda um pouco dentro da perspectiva do que será a nossa Confissão de Fé. E então eu quero pedir para você aí que abra no Salmo 139, Salmo de número 139. Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. Salmo de número 139. Ok, 139, a partir do verso 1. A palavra do Senhor assim nos diz. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam?
Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu espero que a oração em que você pede a Deus pelo perdão, a oração que você pede a Deus que Ele sonde o seu coração, seja um lugar comum na sua vida, que você constantemente entre na presença de Deus, buscando que Deus lhe abençoe e lhe ajude a compreender, que lhe ajude a entender tudo o que se passa no seu coração, para que você possa saber que caminhos percorrer na luta contra o pecado. Buscar a presença de Deus, com certeza, é algo necessário para que possamos lidar corretamente com o pecado. Lá em 1 João, capítulo 2, diante da pecaminosidade que o apóstolo João sabia que a igreja estava passando, em que muitos irmãos tinham uma compreensão errada da relação do corpo e da alma, cuidavam da alma, mas lançavam seus corpos em coisas indevidas, em coisas imundas diante de Deus, no pensamento e no entendimento que o corpo não importa, mas a alma é o que importa. João tinha uma solução muito simples, que era encarar de frente o pecado e irmos diante de Deus buscando o nosso advogado, buscando que Cristo resolvesse os nossos pecados e não criar entendimentos e visões e que negasse a realidade pecaminosa em nossas vidas. O que Davi está fazendo aqui com o Salmo 139 é entender, buscar a grandeza de Deus, o entendimento de Deus, reconhecer diante do Senhor que todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos e que, portanto, ele não pode fugir desses olhos. Ele não tem como esconder o seu pecado. Então ele requer, diante da pecaminosidade dos ímpios, diante da inimizade desses ímpios com Deus, que o Senhor sonde o seu coração, que o Senhor diga se há algum caminho mau em seu coração e o faça compreender como se livrar desse caminho mau. Ao fazê-lo, Davi exaltou verdades e atributos de Deus que nos faz entender por que o Senhor deve ser buscado. E nos leva à compreensão de que toda a nossa vida está não só patente diante de Deus, mas a razão para isso, para que ela esteja patente diante de Deus. Esse canto que Davi entrega, ele pede justamente isso, que Deus o sonde desde o início. Veja que no verso 1 ele diz, tu me sondas e me conheces. E no final ele diz, versos 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Davi está buscando aqui alguém, o Senhor, para ter o seu coração exposto, para ter o seu íntimo exposto, porque até mesmo diante dos nossos olhos, o nosso íntimo muitas vezes está escondido. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso coração. Jeremias diz que desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem o conhecerá? E aí ele responde, o Senhor sonda os nossos corações. Então o fato é que até mesmo aos nossos olhos não temos tido a correta visão das coisas de Deus, não temos tido o correto entendimento de quem somos, de onde estamos, e é por isso que precisamos buscar ao Senhor. Então Davi passa a dizer o porquê que ele confia nesse olhar de Deus. Primeiro, Davi ressalta que não há nada que Deus não saiba que esteja acontecendo. Não há nada que não esteja diante dos olhos do Senhor. Deus sabe quando ele se assenta, quando ele se levanta. Deus não precisa estar ao lado dele, porque de longe ele já penetra os seus pensamentos.
Ou seja, não só aquilo que é visível, mas algo íntimo como os pensamentos estão diante de Deus. Deus esquadrinha, Deus consegue dizer de que modo, quais são, como são, para que são, cada passo nosso. Deus consegue saber e dizer o direcionamento do nosso andar, do nosso deitar, de modo que Ele sabe quais são todos os nossos caminhos, onde começam e onde terminam. Cada uma dessas coisas está diante dos olhos de Deus. E aí o salmista ele passa a aprofundar ainda mais esse conhecimento do Senhor, dizendo que não só aquilo que é fato está diante dos olhos de Deus, mas antes que se torne um fato, antes que essas coisas venham ao conhecimento de todos, o Senhor já tem. Porque a palavra não chegou na boca e o Senhor já a conhece todas. E o salmista então reconhece que Deus está diante dele, antes dele, está em todos os lugares. Não há o que possa ser escondido do Senhor. E esse conhecimento para o salmista é algo muito elevado, é algo grandioso que ele não consegue compreender, justamente pela limitação do seu próprio conhecimento. Ele não tem o entendimento que Deus tem, ele não consegue sondar o próprio coração. Então, quando ele chega diante do conhecimento de Deus, ele fica maravilhado. Isso é grandioso demais para mim. Saber o conhecimento de todas as pessoas, antes mesmo que eles cheguem à boca, entender esses pensamentos, entender os caminhos, saber onde o caminho vai dar, isso tudo é tão grandioso que, porque o salmista não sabe nem mesmo de si. Então ele encara como Deus pode conhecer. Então ele começa a se questionar, então, como é que eu vou fugir disso? Por que ele está buscando o Senhor para sondá-lo? Porque ele entende que não há como fugir do Senhor. Não há para onde ir, não há o que fazer. Eu estou diante de Deus, para onde quer que eu vá, lá estará o Senhor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então ele mostra os lugares mais longínquos que ele pode pensar. Se eu vou para o céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então nas maiores alturas, nas maiores profundidades, Deus está lá. Ele não é só onisciente, Deus é onipresente. Não há como fugir desse conhecimento do Senhor. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ou seja, ainda que eu vá para onde os olhos alcançam, para o horizonte, o Senhor lá está. E ainda assim, ele percebe que é a mão do Senhor quem o guia e que é a destra de Deus quem o sustenta. Então, não só Deus é presente, como Ele é onipotente, Ele está sustentando o salmista. Ele percebe que ele está cercado por Deus, não só no conhecimento de Deus, não só na presença de Deus, como no fato de que o próprio Deus é quem o sustenta. Então ele diz que se, de alguma forma, se as trevas o encobrem, se ele está no mais obscuro momento, se a vida se faz noite sobre ele, diante de Deus isso não é nada, porque as trevas e a luz são a mesma coisa diante de Deus. Elas não mudam o conhecimento de Deus, elas não mudam o alcance de Deus. Nós somos assim, se você me nega uma informação, eu fico sem saber. Se as luzes são apagadas, nós não enxergamos. Mas diante de Deus isso não faz a menor diferença. Diante de Deus todas as coisas são iguais, porque nenhuma delas pode mudar o Senhor ou alterar o seu conhecimento e o seu alcance. Então o salmista se rende a essa realidade e diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele se rende porque ele percebe a razão pela qual Deus sabe todas essas coisas. Como é que Deus sabe o que eu penso? Como é que Deus sabe onde vai dar meu caminho? Como é que Deus sabe as coisas antes? Como é que o Senhor pode ser aquele que me sustenta? Como é que eu posso ir a algum lugar e o Senhor está lá? Porque Ele me formou.
A realidade que o salmista está vivendo aqui é a mesma que Paulo vai ter em Romanos 9, ao concluir que Deus, como Criador, tem o direito de fazer vasos para honra, para desonra, porque o Senhor decide, o Senhor nos faz, o Senhor nos entretece, Ele de modo assombrosamente maravilhoso nos forma. De modo que não há o que fique encoberto ao Senhor. Não há uma obra, não há o que nós façamos que Deus não tenha um alcance, porque Deus é aquele que nos faz. Deus é aquele que nos cria. Entenda, Deus não conhece mais porque Ele olha, porque Ele investiga, porque Ele estuda mais. Deus não conhece mais porque Ele tem uma visão que consegue captar coisas mais longínquas como um olho de águia. Eu ia dizer olho de Tandera, mas isso ia denunciar muito a idade, né? Não. Deus não enxerga mais porque Ele estuda mais. Deus não conhece mais porque Ele investigou mais. Ele sabe todas essas coisas porque Ele fez. Ele conhece o teu coração porque Ele fez. Ele conhece a tua vida porque Ele a fez. O salmista tem consciência de que Deus o formava no ventre de sua mãe. Os seus ossos ainda não estavam cobertos de pele. Perceba a consciência de que eles entendem que nós somos feitos do íntimo para o externo. Os ossos são feitos antes, e antes que esses ossos tivessem sido cobertos pela pele, por essa camada de derme que esconde o nosso interior, protege o nosso interior. Quando ele ainda no oculto estava sendo formado, estava lá como se estivesse no ventre da terra ali, sendo trabalhado. O Senhor já o conhecia, porque o Senhor o fazia. O Senhor o moldava. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E aí ele diz de uma vez por todas que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista reconhece que a história da sua vida está nas mãos do Senhor. O salmista reconhece que Deus fez a sua vida, não somente o formou, mas formou os seus dias, formou os seus passos. O salmista sabe que está nas mãos de Deus. O homem insiste até os dias de hoje, mesmo com todas as declarações tácitas da Escritura, de que estamos nas mãos de Deus, que o Senhor faz como Ele quer, que o Senhor realiza o que Ele quer, ainda que a Escritura seja claríssima no fato de que todas as coisas estão onde o Deus Todo-Poderoso as colocou, ainda assim o ser humano insiste em gritos de liberdade, tentando eximir Deus, sabe lá de que culpa que pensam ter Deus por poder e fazer e determinar todas as coisas. Ficam criando desculpas, caminhos, tentando proteger o Senhor que diz que nada do que acontece, acontece sem que Ele o queira. O salmista não tenta proteger Deus, ele não tenta criar implicações ou dizer, não, se eu disser que Deus determinou cada um dos meus dias, eu estarei dizendo que Deus determinou o dia que eu olhei para a mulher de Urias, a tomei para mim, e para o dia que eu matei Urias, isso vai recair sobre o Senhor. Davi não está preocupado com isso, porque ele sabe as duas realidades, de que ele é aquele que tem um coração a ser investigado, um coração que intentou contra a vida e tirou a vida de seu soldado, de um homem como ele, que olhou para a única ovelhinha de um súdito pobre, mas que ao mesmo tempo que essa vida, que esses fatos, que essa história foram escritas e determinadas por Deus. Alguns vão dizer que Deus não determinou porque
no sentido de que Deus disse e fez ser assim, mas que Deus escreveu e determinou porque Ele olhou no futuro, significa que já tinha um futuro sem que Deus o tivesse colocado. Isso significa um Deus que não dá conhecimento, mas toma conhecimento da sua criatura. Isso significa um Deus que não determina, mas só conta com antecedência, negando o próprio sentido de determinar, negando o próprio sentido de ordenar as coisas para que elas sejam como são. O que dá segurança a Davi, para que ele tenha certeza que Deus tem todo esse conhecimento, é justamente o fato de que Deus criou todas essas coisas. E ele não só criou o seu corpo, Deus criou sua história. Ele é o soberano, Senhor. Ele é aquele que tem vida e morte em suas mãos. O existir e o não existir é em suas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. É a esse que Davi está buscando, querendo conhecer o seu próprio coração, querendo ter entendimento da sua própria vida. Então ele olha e diz: Senhor, que preciosas para mim, ó Deus, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ele reconhece que Deus está muito além, que aquilo que Deus pensa é muito além do que nós podemos pensar. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nossa mente não consegue prescrutar, nossa mente não consegue compreender, não consegue alcançar a profundidade, não consegue alcançar a plenitude do que Deus pensa, porque é diante dos olhos de Deus que todas as coisas estão patentes e não diante dos nossos olhos. O nosso próprio coração, por tantas vezes, parece misterioso diante de nós. É interessante porque muitas vezes irmãos que procuram ajuda, que querem um conselho, que querem entender as coisas em conformidade à palavra de Deus, muitas vezes chegam com ideias, com impressões, com diagnósticos, com prognósticos das suas vidas, tentando entender o que se passa em seus corações, têm uma certa ideia de tudo isso, mas quando nós vamos investigando conforme a palavra de Deus, eles vão percebendo que estavam entendendo tudo errado. Não, pastor, a coisa é de uma forma e quando nós andamos mais é de outra forma. A palavra de Deus nos leva numa outra direção. É porque os nossos pensamentos, eles não alcançam o que Deus alcança. Eles não têm o que a palavra de Deus, fruto do Senhor eterno, que tudo tem em suas mãos, possui diante de si, porque Ele é o Criador. O conhecimento de Deus é algo muito além do nosso entendimento. Nós conhecemos por investigar, por acumular. Deus conhece por decretar, por dizer que assim o é. E como os pensamentos de Deus, o plano de Deus estabeleceu cada detalhe, cada grão de areia do cosmos, não temos nem como alcançar a grandeza disso. Mal conseguimos pensar em organizar, em controlar nossos lares, nossas casas, quanto mais toda a criação. O homem sonha viajar pelo cosmos, porque indo para o cosmos, indo para um lugar tão longe, quem saiba consigamos nos manter longe de nossos próprios corações e assim não enxergar a realidade de que não conhecemos e não somos capazes de conhecermos a nós mesmos. Então, o salmista demonstra a sua submissão, seu amor a Deus, desejando que aqueles que se rebelam contra o Senhor possam receber o que é devido, e Ele mesmo os tem como inimigos, porque eles falam mal do Senhor, porque eles não reconhecem a grandeza de Deus.
Ele aborrece os inimigos do Senhor, mas o que ele teme é que ele mesmo esteja sendo inimigo de Deus. Que ele mesmo esteja deixando de lado os caminhos do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero ser um desses a quem odeio. E ele busca auxílio do Senhor, porque ele sabe que sua vida, sua existência, seu entendimento, sua realidade está diante de Deus, porque Deus o criou. Quando Davi encara a realidade de que ele foi criado e decretado por Deus, ele entende a realidade de que ele não tenha ninguém mais a quem buscar para pedir perdão, para se conhecer, para se manter no caminho de Deus, para ser aquilo que é devido a ele ser. O decreto de Deus, o entendimento de que o Senhor soberano determinou toda a sua história, não afastou Davi de buscar a Deus. Pelo contrário, lhe deu a certeza de quem buscar. Nosso soberano Senhor decretou e escreveu cada um de nossos dias. Isso significa que não há ninguém melhor a quem buscar, orar, interceder pelo próximo, pedir por cura, pedir por salvação, que não aquele que tem nossas vidas em suas mãos. Vamos orar. Deus amado, Tu conheces o nosso coração e pedimos-Te perdão, ó Deus, porque certamente está diante dos Teus olhos nossa pecaminosidade, nossa malícia, nossa lascívia, nossas iras, injustiças, nossa falta de fé. Tudo isso está patente aos Teus olhos e é por isso que buscamos a Tua presença, ó Pai, porque Tu enxergas cada um dos recônditos do nosso ser. Lugares que nós mesmos muitas vezes não alcançamos ou fingimos não ver para não ter que lidar com tantas coisas que sabemos desagradarem a Ti. Tu, Senhor, é aquele que sabe toda coisa. Conhece os nossos pensamentos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a conhecermos a nós mesmos, a conhecer a Tua ação, a conhecermos o Teu perdão, a conhecermos, ó Deus, a grandeza do Teu conhecimento, a entendermos, ó Deus, a profundidade da Tua sabedoria, para que assim, Senhor, possamos compreender o quão sábio, o quão gracioso, o quão misericordioso Tu foste, enviando Cristo Jesus. Porque olharmos para os inimigos, aqueles que se levantam contra Ti, muitas vezes, ó Deus, queremos negar que somos como eles, ó Pai, mas certamente, ó Deus, quando Tu sondas o nosso coração, há muitas semelhanças. Por isso, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Tuas mãos. E é porque confiamos em Tuas mãos, ó Deus, que nós imploramos, pedimos, ó Pai, por consolo sobre a vida daqueles que perderam entes queridos, ó Pai, tantas razões diferentes, ó Deus, doenças, acidentes. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão enlutados, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que perderam seus empregos, daqueles que governam, ó Pai, e têm de tomar decisões. Ó Deus, quebranta esses corações, dá sabedoria e inteligência àqueles que precisam lidar com essa situação, liderando todo o povo brasileiro, ó Pai. Abençoe esse povo, ó Deus, para que tenha consciência e saiba se portar e mude hábitos. Deixe de lado a presunção, deixe de lado a altivez, a soberba, ó Deus, de muitas vezes pensar em saber aquilo que não são capazes de saber. Deus, nós não conhecemos nem o nosso coração direito, ó Pai. Dá-nos a humildade, ó Deus, de termos uma vida
que reconheça essa realidade e que reconheça os nossos limites. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a grandeza do que Tu revelas a nós, dos Teus planos, e que humildemente busquemos a Tua presença continuamente. Sabedores que aqueles que saíram só voltam se assim Tu queres, e por isso pedimos ao Pai, pela vida da Leila e do Edson, Deus, nessa viagem que fazem. Obrigado por terem chegado em Salinas, ó Deus, e Te imploramos pelo retorno deles, ó Pai. Te imploramos, ó Deus, pelos pedidos que os nossos irmãos colocaram, por aquela podóloga, ó Deus, que o nosso irmão Márcio pediu oração, que estava internada. Tem misericórdia daquela vida, Pai. Restaura, ó Deus, se assim é a Tua vontade. Tantos outros, ó Deus, que colocaram seus motivos de oração, seus pedidos de oração, ó Pai. Tem misericórdia dessas vidas, ó Deus. Recobre-as, ó Pai, da certeza da Tua presença e que a grandeza de quem Tu és refaça seus corações. Faz isso, ó Deus, sobre nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Querido, então, como eu disse no início da live, a nossa aula aí está carregando, está indo para o canal. Falta um pouco ainda, devido a algumas dificuldades aí para deixá-la prontinha, deixá-la direitinho. Atrasou um pouco, tem a própria conexão com a internet que depende aí. Então, creio eu que em torno das 10h30 ela estará disponível. Eu vou colocar aqui o link no grupo da igreja, aqui do Facebook, e também no grupo da igreja lá no IPV News, no WhatsApp, tá bom? Então, vai tomar um café gostoso, vai descansar um pouco, quem sabe acompanhar outros estudos aí, mas logo o estudo da nossa igreja, nossa aula de escola dominical estará disponível, tá ok? Deus te abençoe, obrigado aqui por nos acompanhar, e logo mais às 19 horas participe do culto a Deus que nós temos prestado e postado aí lá no meu canal no YouTube. Vai lá às 19 horas e acompanhe. Deus abençoe, queridos.